Dia, meu povo! Dia, 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 muito bem. Vamos começar a semana. Todo mundo com aquela preguiça de feriado ainda, né? Mas temos que recomeçar. Vamos lá. Na semana passada, nós começamos a recordar os casos de fatoração algébrica. Lembra? Coisas que a gente aprende lá no fundamental, mas que agora no estudo de polinômios, volta e meia a gente vai precisar. Então, por isso que a gente precisa dar uma lembradinha, tá? Então eu vou jogar o PowerPoint aqui na tela para lembrar o que a gente já viu e dar continuidade aí à recordação teórica. Então vamos lá. Ó. Então nós já tínhamos visto que a palavra fatorar vem da palavra fator. Fator é o nome de todo número envolvido numa operação de multiplicação. Então, eu te falei que fatorar significa transformar em produto. Transformar em produto. E por que a gente transforma em produto? São duas serventias importantes. Quando eu tenho uma expressão para simplificar, eu já te falei várias e várias vezes que quando tem mais e menos no meio, você não pode cortar. Aí, a partir do momento que você fatora, a partir do momento que você transforma em produto, aí sim você pode cortar, você pode simplificar. E a segunda serventia, que é justamente a que nós vamos usar aqui no estudo de polinômios, é na resolução de equações, né? na busca das raízes de um polinômio. Quando você tem um polinômio de terceiro, quarto, quinto grau, de graus maiores, não tem uma forma assim padronizada para a gente encontrar as raízes desse polinômio. Não existe fórmula para você resolver equação do grau que você quiser. Agora, se você consegue fatorar o polinômio, ou se você consegue fatorar a equação, quando você tem um produto que dá zero, lembra, se você tem um produto que dá zero, um dos fatores tem que ser zero. E aí você iguala cada um dos fatores a zero e consegue descobrir quais são as raízes. Então, a gente estuda fatoração aqui no estudo de polinômios, justamente para nos ajudar a encontrar as raízes de um polinômio. Muito bem. Nós recordamos, por enquanto, o primeiro caso mais facinho, que é o caso fator comum, que é quando você descobre quem é o fator que tem em comum em duas ou mais parcelas e o coloca em destaque, em evidência. E aí, dentro do parênteses, cada parcela original dividida pelo fator comum. Lembra? X é o fator comum dessas duas parcelas, coloca em destaque e em evidência. Dentro do parênteses, cada parcela original dividida pelo fator comum. AX dividido por X dá A, BX dividido por X dá B. O segundo caso, que é uma aplicação do fator comum 3 vezes, é o caso agrupamento, que é quando você tem 4 parcelas e que você vai aplicando o fator comum por partes. Nas duas primeiras parcelas você coloca o x em evidência, nas duas últimas parcelas você coloca o y em evidência, e aí, ao fazer esses dois passos intermediários, os parênteses que você conseguiu são fatores comuns novamente, e aí você coloca todo o parêntese em destaque, em evidência, concluindo o caso de fatoração. Lembrando o seguinte, para você usar o agrupamento, é indispensável que, nesse passo intermediário, esse parênteses aqui, ó, fique exatamente igual a esse. Se esses dois parênteses não ficarem iguais, das duas, uma. Ou não dá para fatorar por agrupamento, ou você errou. Tá? Esses dois parênteses têm que ficar iguais nesse passo intermediário para você concluir o agrupamento. Muito bem. Terceiro caso que a gente viu, e aí nós terminamos a aula da semana passada, né? Que foi o caso diferença de quadrados. Diferença de quadrados, a forma fatorada é o produto da soma
pela diferença. E aí eu fiz com você a distributiva para te mostrar por que essa forma é a forma fatorada de uma diferença de quadrados. Quando você faz a distributiva, lá, ó, a vezes a quadrado, a vezes menos b dá menos ab, b vezes a dá ab, b vezes menos b dá menos b quadrado. O mais ab com o menos AB, tchau, foi embora, e nós chegamos na diferença de dois quadrados. Então, esse foi o terceiro caso que nós vimos na última aula e nós encerramos por aqui a aula da semana passada. Então, agora nós vamos dar uma continuidade, lembrando aí de mais alguns casos de fatoração. O quarto caso de fatoração, agora nós vamos mais devagar, né? Eu estava dando uma passadinha aqui nos casos 1, 2 e 3, foi um pouquinho mais rápido porque a gente já tinha visto isso na semana passada, né? Eu estava só lembrando com você. Agora, o quarto caso, nós vamos começar a lembrar dele agora, é o chamado quadrado da soma ou quadrado da diferença. O quadrado da soma ou quadrado de uma diferença é isso aqui, ó. Vamos começar com o quadrado de uma soma. Na verdade, o quadrado de uma soma já é a forma fatorada, né? Porque, afinal de contas, alguém ao quadrado é o alguém vezes ele mesmo. E lembra que fatorar significa transformar em produto. Alguém ao quadrado já é um produto, é alguém vezes ele mesmo. Então, isso aqui já é a forma fatorada. Eu vou te contar aqui que tipo de expressão pode ser fatorada na forma de um quadrado de uma soma ou de uma diferença. Espero fortemente do fundo do meu coração que você não esteja pensando em distribuir esse expoente para o A e para o B, hein? Você não distribui expoente quando você tem mais e menos no meio, pelo amor de Deus. Então, como é que você faz isso aqui? Alguém ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer agora a distributiva. Então, ó, aplicando a propriedade distributiva, você vai ter A vezes A quadrado. A vezes B dá AB. B vezes A, posso colocar AB, e B vezes B dá B quadrado. Então, o resultado da propriedade distributiva é esse da linha de baixo. E aí, o que acontece? Ó? Depois que você fez a distributiva, você tem aqui um AB mais um AB. Um chuchu mais um chuchu, isso vai dar 2 chuchus. Então, o quadrado de uma soma, o desenvolvimento disso é o famoso quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Lembra? Isso aqui se chama trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque são 3 parcelas. Quadrado perfeito porque é o resultado de alguém ao quadrado, tá certo? Muito bem. Então, ó, o trinômio quadrado perfeito é o tipo de expressão que você consegue fatorar na forma de um quadrado de uma soma. Se por um acaso for o quadrado de uma diferença, vai mudar esse sinal aqui do meio, ó, tá? Preste atenção. Se for o quadrado de uma diferença, muda o sinal aqui do meio. Esse sinal do b quadrado, ele não muda nunca, ele é sempre mais. Agora, esse sinal aqui do meio, ele acompanha o sinal que está aqui dentro do parênteses. E aí, não sei se você percebeu, eu coloquei no título do slide fatoração algébrica e produtos notáveis. Porque, na verdade, nós estamos falando de duas coisas que são iguais, o que muda é o sentido de leitura. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração e escrevo na forma de um produto, eu estou fatorando. Agora, nesse caso 3 e nesse caso 4, quando eu pego o produto da soma pela diferença e escrevo uma diferença de quadrados, eu estou desenvolvendo o produto notável. Produto é multiplicação, notável é porque é importante. São casos que a gente usa tanto que não dá para perder tempo em fazer distributivo. A gente já tem que saber o resultado pronto, decor. Por isso que se chama produto notável, produto importante. E o mesmo ocorre aqui, ó, quando eu tenho o quadrado de uma soma ou o quadrado de diferença. É um caso que a gente usa tanto
que a gente já tem que saber que o resultado disso é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, mais quadrado do segundo, sem ficar perdendo tempo fazendo distributiva. Então, ó, do jeito que eu escrevi aqui no slide, quando eu pego o produto da soma pela diferença e escrevo uma diferença de quadrados, eu estou desenvolvendo um produto notável. Agora, se eu pego a diferença de quadrados e escrevo na forma de um produto da soma pela diferença, eu estou fatorando. No caso do caso 4, quando eu pego o quadrado da soma ou o quadrado da diferença e desenvolvo no trinômio quadrado perfeito, eu estou desenvolvendo o produto notável. Agora, se eu pego um trinômio quadrado perfeito e reescrevo na forma de um quadrado da soma ou quadrado da diferença, aí eu estou fatorando, tá? Então são dois assuntos, mas que se resumem no matematiquês numa igualdade só, e só vai mudar o nome do assunto dependendo do jeito que a gente lê, se a gente lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá certo? Ainda tem mais alguns casos para a gente recordar, mas eu gostaria de fazer com você 2 exercícios agora. Então, ó, pegue aí, por favor, nós estamos na apostila 18, apostila 18, eu quero começar na página 36, exercício 1. Eu sei que tem um exercício do módulo 106 que eu não fiz ainda, eu vou fazer, tá? Eu quero começar por esse. Então, olha lá. Página 36, apostila 18, exercício 1. Uma forma fatorada do polinômio p de x igual a x quadrado menos 8x mais 16 é. Então, ó, 3 parcelas. 3 parcelas se chama trinômio. Todo trinômio é quadrado perfeito? Não, não é. Para que o trinômio seja quadrado perfeito, ele tem que ter aquele formato. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E só se ele tiver esse formato é que eu consigo fatorar no produto da soma pela diferença. Então, como é que faz para saber? Você tem que analisar. Ó. Vamos ver. Vou supor, se esse for o quadrado do primeiro, quem seria o primeiro? X. Se esse aqui for o quadrado do segundo, quem seria o segundo? 4. Quem vai determinar se o trinômio é quadrado perfeito ou não é o cara do meio. Se o cara do meio for 2 vezes o primeiro pelo segundo, aí sim o trinômio é quadrado perfeito. Se não, não é. Aí é um trinômio comum. Então, ó, se x quadrado é o quadrado do primeiro, o primeiro é x. Se 16 é o quadrado do segundo, o segundo é 4. Esse cara aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo? 2 vezes x, 2x, vezes 4 dá 8x. É. Então, como esse cara é 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui tem o formato de um trinômio quadrado perfeito. Então, se é um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever isso como quadrado de uma soma ou de uma diferença. Quem que determina se é quadrado da soma ou se é quadrado da diferença? Esse carinha aqui, ó. Então, o primeiro é x, o segundo é 4, e eu vou ter o quadrado de uma diferença, porque o sinalzinho aqui da segunda parcela é menos. Essa é a forma fatorada, x menos 4 ao quadrado, e por isso você vai marcar a alternativa A. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos voltar na página 33. Para a gente fazer o exercício 3 que ficou para trás aí. Podemos? Veja aí que no exercício 3 da página 33, você também tem um trinômio,
Só que esse trinômio, ele não é quadrado perfeito. Por que ele não é quadrado perfeito? Veja lá, ó. Se x quadrado, bom, não precisa nem fazer as contas. Quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito, o sinal da última parcela é sempre positivo, não muda. E aqui, ó, na última parcela você tem um -8. Então, sem pensar muito, já dá para saber que não é trinômio quadrado perfeito. E aí, como é que eu fatoro um trinômio quando ele não é quadrado perfeito? Então, esse seria um outro caso de fatoração que eu não coloquei no slide, mas eu vou colocar aqui e eu vou fazer a demonstração desse caso bonitinha, mas aqui na lousa. Então, preste atenção. Um trinômio da forma mais genérica possível seria tipo uma equação do segundo grau. Ó. Ax² mais bx mais c. Só que eu não vou chamar de equação porque eu não vou colocar o igual, tá? Não vou colocar o igual a zero. Eu quero, a ideia aqui é fatorar, transformar em produto, não é achar o x. Mas, bom, não vou colocar igual a zero, vai. Vou colocar igual a zero para você entender direitinho como é que funciona. Então, vamos partir de uma equação do segundo grau. Aí, ó, eu vou chegar nessa equação do segundo grau e vou fazer o seguinte. Melhor, eu não vou colocar o igual não, deixa assim mesmo. Eu vou colocar o A em evidência, só que aí lembra, quando a gente coloca alguém em evidência, o que vai dentro do parênteses? Cada parcela original dividida pelo fator comum. Então, ax² dividido por A dá x². Bx dividido por A vai ficar B sobre A x. E C dividido por A dá C dividido por A mesmo. Certo? Beleza. Aí, veja bem. Lembra lá de equação do segundo grau? Lembra que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto das raízes é C sobre A? Lembra disso? Então veja, como aqui apareceu B sobre A é a soma com o sinal trocado. Então eu posso colocar aqui assim, ó, a soma com o sinal trocado e C sobre A é o produto das raízes. Tá certo? Eu vou chamar as raízes de x1 e x2. Chamando as raízes de x1 e x2, nós vamos ter o seguinte. A que multiplica x² menos a soma das raízes, que é x1 mais x2, vezes x, mais o produto das raízes, que é x1 e x2. Vou colocar um colchetinho aqui, vai. Beleza. Aí, vou fazer a distributiva aqui, ó. Lembrando que tem um menos na frente, então tudo isso aí vai ficar com o sinal trocado. Ó. Então, A que multiplica x², aí menos x1, x, depois menos x2, x, mais x1, x2. Bom, eu vou fazer agora uma fatoração por agrupamento, preste atenção. Nessas duas parcelas aqui, ó, x é fator comum. Eu vou colocar o x em evidência. Dentro do parênteses, x² dividido por x dá x.
Menos x1x dividido por x dá menos x1. E dessas duas parcelas aqui, ó, eu vou colocar menos x2 em evidência. Menos x2x dividido por menos x2 dá x. x1, x2 dividido por menos x2 dá menos x1. E aí, para concluir o agrupamento, você vai notar que esse parênteses ficou exatamente igual a esse parênteses. Então, nós vamos colocar esse parênteses em evidência, x menos x1, e aí dentro do outro parênteses vai esse x e esse menos x2. Então, ó, essa aqui é a forma fatorada, essa aqui é a forma fatorada de um trinômio qualquer, de um trinômio que não é quadrado perfeito. Traduzindo, como é esta forma fatorada? É o a, que é o coeficiente do x quadrado, o a, coeficiente do x quadrado, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Vou até escrever aqui, ó, em que x1 e x2 são as raízes. Tá? Qualquer trinômio do segundo grau pode ser fatorado conforme essa estrutura. Coeficiente do x quadrado, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, ó, aqui eu provei para você o caso de fatoração. Agora que eu provei, vamos resolver o exercício. O exercício deu o seguinte polinômio. Na verdade, ele deu um trinômio, né? Três parcelas só. X quadrado é um caso particular de polinômio. X quadrado menos 2x menos 8. Então, ó, eu preciso saber quais são as raízes. Soma das raízes menos b sobre a, 2. Produto das raízes c sobre a, menos 8. Dois números que somados dão 2 multiplicados dão menos 8. Tempo! Somados dão 2 multiplicados dão menos 8. Somados dão 2 multiplicados dão menos 8. Quem são? Somados dão 2 multiplicados dão menos 8. 4 e menos 2. Então, agora que eu sei as raízes, eu posso escrever a forma fatorada. Qual que é a forma fatorada? O coeficiente do x quadrado, que é 1, não vou nem pôr, né? Porque é 1. Vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Aí ficaria assim, ó. X menos a outra raiz. Ou então, x menos 4, que multiplica x mais 2. Essa é a forma fatorada. Então, ó, o exercício estava perguntando assim: na fatoração do polinômio, um de seus fatores é x mais 2. E o outro fator pode ser o polinômio do primeiro grau, x menos 4. Alternativa C. Beleza? Tempinho aí para você copiar. Quando tiver terminado, me avise, por favor.
Beleza. Só para ver se ficou claro mesmo esse caso de fatoração de um trinômio qualquer, vamos fazer na página 35 o exercício 13, que é muito parecido, mas só para ver se vocês de fato entenderam. Vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem aí no 13. E aí, quem arrisca a resposta do 13? Sem olhar no final, hein? Aliás, eu não quero só a alternativa, eu quero a forma fatorada. Os 2 fatores. Quem arrisca? Quem arrisca? Qual é a forma fatorada deste trinômio? Qual é? Ninguém arrisca? Vocês estão dormindo ainda? Acorda, meu povo! Olha lá. Vai ficar perdendo, você não está perdendo tempo fazendo Bhaskara não, né? Pelo amor de Deus. Soma das raízes. Soma das raízes 13, produto 40. 2 números que somados dão 13 e multiplicados dão 40. Tempo! 5 e 8. 2 números que somados dão 13 e multiplicados dão 40. 5 e 8. Então, ó, agora que eu tenho as raízes, eu coloco o polinômio na forma fatorada. Coeficiente do x², que é 1 mesmo, não vou nem escrever. X menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Esta é a forma fatorada. Aí o exercício quer saber um dos fatores do primeiro grau. Então nós vamos procurar uma alternativa que ou tenha x menos 5 ou tenha x menos 8. X menos 8 não tem nenhuma alternativa, mas x menos 5 tem alternativa B. Beleza? Muito bem. Então, ó, os casos de fatoração, os mais importantes, os mais úteis, os mais comuns, são esses que a gente viu até agora. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados, o trinômio quadrado perfeito e esse último que a gente viu aqui, um trinômio qualquer. Agora, tem mais 2 casos que nós vamos dar uma olhadinha agora, que são os casos envolvendo cubos. Os casos envolvendo cubos, eles são menos frequentes, eles são mais chatinhos também de serem aplicados, mas tá aqui, nós temos que dar uma passadinha neles. Então vamos lá. Ó. Voltando aqui para o slide, vamos dar uma olhadinha nos casos cúbicos. Vamos lá. Ó.
Soma ou diferença de cubos. Eu vou começar aqui da forma fatorada, e aí na forma fatorada você não vai entender por que se chama soma e diferença de cubos. Mas depois você vai ver que, de fato, o resultado do desenvolvimento faz jus ao nome. Então, olha lá. Vamos partir desse tipo de expressão aqui. E aí, nesse tipo de expressão, nós vamos mandar uma distributiva. Olha lá. A vezes A, ou melhor, A vezes A ao quadrado vai dar A ao cubo. A vezes menos AB dá menos A quadrado B. A vezes B quadrado dá AB quadrado. Depois, B vezes A quadrado dá A quadrado B. B vezes menos AB dá menos AB quadrado. E B vezes B quadrado dá B ao cubo. Beleza. Juntando o que dá para juntar, ó, o que dá para juntar? Eu tenho aqui, melhor, não vou juntar nada. Eu vou cortar, né? O menos A quadrado B com mais A quadrado B, tchau, foi embora. O AB quadrado com o menos AB quadrado, tchau, foi embora. E aí eu chego no que? Eu chego em A quadrado mais B quadrado, ou seja, uma soma de cubos. Uma soma de cubos. Então, ó, quando eu pego esse produto e chego na soma de cubos, eu estou desenvolvendo um produto notável. Agora, se eu pego a soma de cubos e reescrevo desse formato aqui, da onde eu parti, eu estou fatorando, eu estou transformando em produto. Então, você tem que gravar o seguinte, ó, se você tem uma soma de cubos, você tem que primeiro descobrir quais são os números que você está elevando ao cubo naquela expressão. Então, se você está vendo A ao cubo, você tem que descobrir quem que é o A. Se você está vendo B ao cubo, você tem que descobrir quem que é o B. Aí a forma fatorada é a soma deles, que multiplica o quadrado primeiro menos o produto deles. Não tem o 2 aqui, não vai viciar no caso do trinômio quadrado perfeito, tá? Não tem 2 aqui. É o quadrado primeiro, menos, veja que é com sinal trocado, o produto deles, mais o quadrado segundo. Se por um acaso eu tiver uma diferença de cubos, vão mudar esses dois sinais aqui, ó. Então veja que o sinal do primeiro parênteses acompanha o sinal aqui dos cubos. E o primeiro sinal do segundo parênteses é o contrário. O segundo sinal não muda. Aqui é sempre mais, ó, sempre. Agora, o sinal do primeiro parênteses acompanha e o primeiro sinal do segundo parênteses é trocado. Então, esse é o caso soma ou diferença de cubos. E último caso, cubo da soma ou da diferença. Então, ó, de novo, vou começar já da forma fatorada, cubo de uma soma. De novo, alguém elevado ao cubo é alguém vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Então, o cubo da soma já é a forma fatorada. Nós vamos desenvolver este carinha aí para ver que tipo de expressão pode ser fatorado na forma de um cubo da soma. Então, ó, eu vou escrever o cubo da soma como ele vezes ele ao quadrado. Porque ele ao quadrado a gente já sabe fazer. Ele ao quadrado vai ser quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Daí, vamos fazer a distributiva. Então, ó, fazendo a distributiva, nós vamos ter aqui, ó, A vezes A quadrado dá A ao cubo. A vezes 2AB dá 2A quadrado B. A vezes B quadrado dá AB quadrado. B vezes A quadrado dá A quadrado B. B vezes 2AB dá 2AB quadrado. B vezes B quadrado dá B ao cubo.
Daí, ó, juntando o que dá para juntar, eu tenho aqui 2 chuchus mais um chuchu. Vão dar 3 chuchus. E depois eu tenho uma abóbora mais 2 abóbora, que vão dar 3 abóbora. Então, juntando o que dá para juntar, nós chegamos em a ao cubo, 3a quadrado b, 3ab quadrado mais b ao cubo. Que você lembra, né? Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, cubo do segundo. Então, esse tipo de expressão é que nós podemos fatorar no cubo de uma soma. Tem que ter esse formato, tá? Se por um acaso eu tiver um cubo de uma diferença, o que vai ocorrer é que os sinais nesse desenvolvimento ficam alternados. Então, ó, se todos os sinais forem de mais, eu vou ter um cubo da soma. Se os sinais forem alternados, mais, menos, eu vou ter o cubo de uma diferença, tá certo? Então, esses são os casos de fatoração envolvendo os cubos, que nós vamos usar agora nos exercícios 2 e 3 do módulo 107. Vamos lá? Muito bem. Nossa, o Laudares acordou agora, hein? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Página 36, exercício 2. Transforme o polinômio x ao cubo mais 64 em um produto de dois polinômios, sendo um deles de primeiro grau e o outro de segundo grau. Então, ó, isso aqui é uma soma. X ao cubo é o cubo do primeiro, então fácil ver que o primeiro seria x. E 64? 64, se for o cubo do segundo, quem deveria ser o segundo? Quem que é elevado ao cubo da 64? 4, né? Bom dia, Laudares. Acordou agora, fi? A engenheiro. Então, ó, isso aqui é uma soma de cubos. Então, como isso aqui é uma soma de cubos, tem que pegar o formato padrão que estava lá no slide. Como é que é o formato padrão de fatoração disso aqui? A partir do momento que você determinou quem que é o A e quem que é o B, o primeiro parênteses só tem eles, mantendo o sinal aqui, ó. Daí, o segundo parênteses é o quadrado do primeiro. Daí, troca o sinal e multiplica os dois. E mais o quadrado do segundo. Essa é a forma fatorada de uma soma de cubos. Dando uma pequena melhoradinha, x mais 4, que multiplica x quadrado menos 4x mais 16. Então era isso que o exercício queria. Transforme isso num produto de dois polinômios, sendo um do primeiro grau e outro do segundo grau. Está aqui. Essa é a resposta do exercício 2. Beleza?
Muito bem, exercício 3. Dado o polinômio, pode-se fatorá-lo em um produto de 3 polinômios do primeiro grau, sendo estes com coeficientes do termo linear igual a 1. Coeficiente do x igual a 1. Nessa fatoração, sobre os 3 polinômios do primeiro grau, que são os fatores, pode-se afirmar que... Então veja, se tem 4 parcelas, nós vimos 7 casos de fatoração, né? São 6 casos lá no slide, e o 7º caso a gente viu aqui na lousa. Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito, os 2 casos envolvendo cubos e o trinômio qualquer. Desses 7 casos, apenas 2 envolviam expressões com 4 parcelas. Agrupamento e soma ou, melhor, cubo da soma ou cubo da diferença. Então veja, são os 2 que você vai tentar aqui, porque são os 2 únicos casos que tem 4 parcelas. O agrupamento é cubo da soma ou da diferença. Aqui tem um x ao cubo. Se você pensar um cadinho, 125 também é alguém ao cubo. 125 é o cubo de quem? É o cubo de 3. Então, para saber se isso é o desenvolvimento de um cubo da soma ou de um cubo da diferença, eu tenho que lembrar lá do formato padrão do desenvolvimento da expressão. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, cubo do segundo. Se tiver esse formato padrão, eu posso fatorar. Se não, eu vou ter que dar um outro jeito. Então, olha lá. Esse aqui seria o cubo do primeiro. Esse aqui seria o cubo do segundo. E aí o segundo seria 5. Para saber se é um cubo da soma ou cubo da diferença, eu tenho que ver os 2 do meio lá, se eles obedecem o padrão. Então, esse aqui, ele seria 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Ó, 3x quadrado vezes 5 dá 15x quadrado. Opa! E esse aqui? Esse aqui seria 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3x dá 75. Opa, bateu também. Então, como bateu certinho lá no formato padrão, eu posso fatorar. Agora, é o cubo de uma soma ou é o cubo de uma diferença? Lembra? Quando eu tenho tudo mais, é o cubo de uma soma. Agora, quando os sinais ficam alternados, é um cubo de uma diferença. Aqui, como é tudo mais, vai ser o cubo de uma soma. Então, você vai ter x mais 5 ao cubo. Essa é a forma fatorada. Ah, mas o exercício falou que a fatoração gera 3 polinômios de primeiro grau. Então, são 3 polinômios de primeiro grau. Ó. X mais 5 ao cubo, na verdade, é x mais 5 vezes x mais 5 e vezes x mais 5. A forma fatorada está aqui, ó. São 3 fatores de primeiro grau, só que são 3 fatores de primeiro grau iguais. Por isso que eu posso escrever na forma de uma potência. Mas para a gente poder marcar a alternativa, olha lá. Nessa fatoração sobre os 3 polinômios de primeiro grau, que são os fatores, pode-se afirmar que seus termos independentes são positivos e um negativo? Não, são todos positivos. Ó. Somente um deles tem termo independente positivo? Não, todos. Os 3 têm termos independentes iguais? Sim, os termos independentes dos 3 fatores é 5. Então você vai marcar a alternativa C. Beleza? Muito bem. Tempinho aí para você copiar. E aí você vai fazer uma correção para mim na apostila. Tem um exercício aí que você vai ter que entregar, que tem um errinho de impressão.
Então, ó, no exercício 4, você vai fazer uma correção aí para mim. Ó. Mais especificamente, no exercício 4, letra B de bola. Não sei se você reparou, as letras A e B, elas estão exatamente iguais. Então, sem ler o exercício, só olha as alternativas A e B. Elas estão exatamente iguais. Então, você vai pegar a alternativa B, ó. A alternativa B, ela está assim. E aí, para você não ficar com duas alternativas iguais, você vai fazer esta correção aqui para mim, ó. Tá? Corrija aí na sua apostila, por favor. Ok? Corrija para você não ficar em dúvida aí de ter duas alternativas iguais. Bom, vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Pega aí o exercício 9, virando a página. Exercício 9. Então, ó, esse exercício 9 aqui é para te dizer o seguinte. Nem sempre eu consigo fatorar usando um caso só. Às vezes eu preciso usar mais de um. E é o que vai acontecer aqui. Então, ó, tem 4 parcelas. Se tem 4 parcelas, você tem 2 candidatos. Ou é agrupamento, ou é aquele caso envolvendo cubo. Só que assim, a última parcela aí você tem um 4. 4 não é cubo de ninguém. Por outro lado, se você tentar fazer um agrupamento aqui, você também não vai conseguir, porque aqueles dois parênteses intermediários eles não vão ficar iguais, não. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Note que todas as parcelas ali, 4x², 12x², não, 4x ao cubo, 12x², 12x de 4, todas elas são múltiplas de 4. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer o mais fácil aqui, que é colocar o 4 em evidência. Então, colocando o 4 em evidência, nós vamos ficar com 4x ao cubo dividido por 4, dá x ao cubo. 12x² dividido por 4, dá 3x². 12x dividido por 4, dá 3x. E 4 dividido por 4, dá 1. Então, ó, eu já fatorei um pouquinho, mas eu quero mais, porque afinal de contas, se você olhar nas alternativas, você não enxerga isso aqui. Aí agora, olhe para o que você tem dentro do parênteses. Dentro do parênteses você tem cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, o cubo do segundo. O segundo aqui é 1. E aí, quando você faz 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do quadrado do segundo é 1, também não altera nada isso aqui. E o cubo do segundo é 1. Então, ó, este cara que apareceu dentro do parênteses tem o formato de um cubo de uma soma. O primeiro seria o x, o segundo seria o 1. Como aqui dentro do parênteses só tem mais, aqui também vai ser um mais, e essa seria a forma fatorada. 4 vezes x mais 1 ao cubo. E isso está na alternativa B. Alternativa B. Beleza?
E vamos fazer mais o 7. Daí eu acho que a gente encerra por enquanto, né? Por enquanto, porque depois na última aula a gente volta. Pega o exercício 7. O 7 me deu aí uma diferença de cubos. Melhor, ao invés do 7, vamos fazer o 11, que o 7 a gente já fez muito parecido em aula. Vamos fazer o 11, que é mais diferentinho um pouquinho. Ó. Também é uma diferença de cubos, só que a expressão diferente. 6x ao cubo menos 1. Melhor, 64x ao cubo menos 1. Como é a forma fatorada deste polinômio? Então, ó, é uma diferença de cubos. Diferença de cubos. Então, se esse aqui é o cubo do primeiro, quem seria o primeiro? Se isso aqui é o cubo do primeiro, o primeiro seria 4x. E esse aqui é o cubo do segundo. Então, o segundo seria 1 ao cubo. E aí, como é que é o formato da fatoração de uma diferença de cubos? Lembra? Identificado quem é o primeiro e quem é o segundo, o primeiro parênteses só tem eles, mantendo o sinal, ó, como aqui é menos, aqui vai ser menos. Aí o segundo parênteses, você tem o quadrado do primeiro, aqui é com o sinal trocado, mais o primeiro vezes o segundo, e mais, esse último sinal não muda, o quadrado do segundo. Então isso aqui vai ficar 4x menos 1, que multiplica 4x ao quadrado dá 16x ao quadrado, mais 4x, mais 1. E isso você encontra na alternativa B de bola. B de bola. Ok? Então, ó, fique com esses minutinhos aí para você terminar de copiar em paz. Coloque o seu nomezinho no chat, por favor, e daqui a pouco a gente volta. Até já!